Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de hoje. Essa aula é aula de matemática. Então, pegue o caderno de matemática, faça a anotação da semana. Nós estamos na semana de 1 a 5 de junho. E vamos iniciar a nossa atividade. Deixe o seu material separado, lápis, borracha, caneta, tudo o que você vai precisar ao lado da mesa e vamos dar início às atividades. O objetivo dessa atividade é trabalharmos as formas geométricas, ok? Então, eu vou ler o texto e vocês vão me acompanhar. Leiam junto comigo. Objetivos: conhecer mais sobre as formas geométricas e observar seus elementos e propriedades. Certamente você sabe que os objetos à sua volta têm formas próprias, com características e nomes especiais. Alguns têm superfícies arredondadas e podem rolar, chama-se corpos redondos. Outros têm todas as superfícies planas, chama-se poliedros. Em um poliedro, podemos identificar 3 elementos: face, aresta e vértice, conforme mostra a ilustração. Eu deixei uma ilustração bem pequenininha aqui para vocês saberem o que é um poliedro e identificar que ele tem vértice, aresta e face. Vou dar um exemplo bem mais simplificado, bem mais detalhado, na verdade, antes de vocês fazerem a atividade, ok? Então, vamos lá. O exemplo que eu peguei foi a pirâmide de base triangular. É o primeiro exercício que está para vocês fazerem. Então, vou explicar o passo a passo para vocês entenderem como vão preencher as tabelas, ok? Vamos lá. Vamos para a nossa revisão. Bom, aqui está o triângulo. Então, para montar o poliedro com as partes da base triangular, a montagem fica dessa forma. Ok? Pronto, aqui montei uma pirâmide, a base dela, olha o solo, é triangular. Então, agora nós vamos começar a entender passo a passo. Aqui em cima, onde as pontas se juntam, e em todas as outras partes, onde se junta as pontinhas, nós chamamos de vértice. Ok? Então, veja bem. Essa figura geométrica, contam comigo quantas pontas ela tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontas. 6 vértices. O nome dessa figura é hexágono. Agora, esta figura, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontas, 5 vértices. Este é o pentágono. E este é o quadrado com 1, 2, 3, 4 pontas. Então, estas pontinhas, onde os riscos se encontram, que esse risco tem um nome, já vou falar para vocês, se chama vértice, ok? Então, se eu for contar quantas vértices tem a minha pirâmide de base triangular, qual número eu colocaria na tabela?
Isso, muito bem. O número 4, porque são 4 vértices. Ok. Então, esta linha e todas as outras que compõem a minha pirâmide, elas são chamadas de aresta. Então, terminando uma vértice, iniciando a outra, entre uma vértice e outra, nós temos a aresta, a nossa linha, ok? Ó, conta comigo quantas arestas tem a minha pirâmide de base triangular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, lá na tabela, você vai colocar o número de arestas. Para minha pirâmide de base triangular, são 6. Muito bem. Essa carinha bonitinha vai identificar para nós a face da nossa pirâmide. Então, nós precisamos contar quantas faces essa pirâmide tem. Então, vamos lá? Uma que fica atrás, foi o primeiro triângulo que apareceu. 2, quando eu coloquei a aresta no meio, surgiram mais 2 faces, né? Essa e essa outra face. Então, já são 3 faces. E por último, aqui vem no solo, né? O segundo triângulo que apareceu no nosso vídeo. Então, essas partes são chamadas de face. Então, eu vou lá na tabela e vou colocar a quantidade de face que tem a minha pirâmide de base triangular, que são 4. Muito bem. Agora, vamos ao exercício. Observando os desenhos de pirâmides, faça a contagem dos vértices, faces e arestas e anote os resultados no seu caderno. Não é necessário fazer os desenhos, mas eu vou sugerir que vocês não anotem apenas as respostas, porque depois, quando vocês forem estudar, vocês não sabem do que se trata, ok? Esse enunciado não deixou claro isto, então eu vou reforçar. Copie a tabela. O que vocês não têm, assim, obrigatoriedade, não precisa desenhar, são as pirâmides, a figura. Porém, vocês podem copiar, ó, no caderno vocês vão copiar toda essa tabela, escrever os nomes, tá? Separar bonitinho entre vértices, faces, arestas e colocar aqui as respostas. Bom, esse primeiro exercício, que é a pirâmide de base triangular, nós vimos lá na nossa revisão. Então, é só vocês, se não marcaram ou não lembram, volta ao vídeo, vê novamente e anote aqui a quantidade de cada um, ok? Então, aqui, o desenho é opcional. Se você gosta de desenhar, tem facilidade, quer deixar colorido, bonitinho o seu caderno, não tem problema. Se você também tem impressora e quer imprimir essa tabela e colar no caderno, também não tem problema. O importante aqui são as respostas. Então, copia bonitinho no caderno ou as outras opções que eu dei e anotem os resultados, ok? Eu sugiro que vocês dêem uma pausa aqui, copie devagar para seguir com o vídeo depois, tá? Então, copie primeiro, copie todos os exercícios, depois vocês respondem. Olha, aqui vai ser a mesma coisa. Faça o mesmo para os prismas. Um prisma é um poliedro. Poliedro, tá vendo aqui do lado da figura? Este é um poliedro.
Então, aqui está pedindo para vocês ler novamente a explicação no início da atividade, mas eu acredito que não seja necessário. Nós já sabemos o que é um poliedro, ok? Então, aqui nos prismas, nós vamos ter o cubo, paralelepípedo, prisma de base triangular, prisma de base pentagonal, prisma de base hexagonal. Lembra que nós vimos essas figuras lá no exemplo que eu dei. Vocês vão fazer a mesma coisa, vão fazer a contagem das vértices, das faces e das arestas. E anotar aqui, novamente eu repito, não tenha necessidade, não é obrigatório vocês copiarem a figura, a não ser que você tenha facilidade e queira copiar, não tem problema. Mas a tabela do nome e a tabela do que se pede, vocês têm que copiar. Copia todas essas colunas, 4 colunas, nome, vértice, face e arestas, ok? E depois, quando vocês forem responder, façam com calma. Alguma dúvida? Não tem problema, é só voltar o vídeo lá na explicação e ver tudo de novo, tá bom? Olha só este exercício. Juliana está construindo planificações, ou seja, moldes, para montar poliedros. Observe os moldes que ela construiu. Então, olhem cada imagem destes moldes. O que vocês vão fazer aqui? Nada mais, nada menos que a mesma coisa que vocês fizeram lá naquela tabela, só que no desenho. Vocês vão contar aqui as linhas, quantas linhas tem. Todas essas linhas, esse contorno do molde, são as arestas. Esses pontilhados também quer dizer que são as arestas. Então, vocês vão contar aqui para ver quantas são. Depois, vocês contam os lados, ok? E identifique a forma de cada molde. Por exemplo, no número 1, ó, eu consigo ver aqui a tampinha solta o que? Um pentágono. Aqui eu tenho um quadrado. Na verdade, é um retângulo, né? Bom, enfim, aqui um hexágono, muito bem. Então, é isso, vocês vão analisar os moldes, tá? Não é para desenhar, não é para copiar essa tabela, simplesmente vocês vão pausar o vídeo e analisar com calma as figuras, tá? Olha só o enunciado embaixo, antes de vocês pausarem. Analisando cada um desses moldes, responda. Agora, aqui vocês têm que copiar no caderno a pergunta e deixar o espaço para a resposta. É possível montar poliedros com esses moldes? Por quê? E você vai lá e responde sim. Então, por que você acha que é possível montar os poliedros? Você vai dar a sua resposta, a sua justificativa. Não é possível. Então, você achou algum problema, alguma dificuldade, você acha que não vai dar certo? Justifica lá na sua resposta, tá? O porquê que você acha que não vai dar para Juliana montar o poliedro, ok? Então, lembre-se que o número de faces laterais de um poliedro depende da quantidade de arestas da base. Foi aquilo que eu acabei de explicar. Quando você observar a figura, você vai ter que contar cada aresta, cada contorno. Cada linhazinha é uma aresta. Você precisa contar. E aí você vai deduzir se ela vai conseguir fazer o poliedro ou não, ok? Então, vamos lá. Atividade 2. Ler e interpretar tabelas. As tabelas servem para nos ajudar a organizar dados diversos e facilitar nossa leitura, ajudando na compreensão do todo. Leia as perguntas e responda-as no caderno. Mais uma vez eu vou reforçar. Não leia apenas. Leia,
para você saber qual é o enunciado, o que o enunciado está pedindo. Depois, quando você for resolver a questão, você copia a pergunta e deixa o espaço para a resposta, ok? Então, vamos lá, leiam junto comigo. Para sobreviver à crise devido à pandemia, uma lanchonete está investindo na venda de salgadinhos assados. Para melhor se organizar, o dono fez uma tabela de vendas semanal. Veja como ele fez abaixo. Bom, aqui do seu lado esquerdo está a tabela, ó. Ele separou o dia da semana, segunda a domingo, e do outro lado ele colocou o número de salgados, olha só, né? A quantidade de salgados. E aqui do seu lado direito estão as perguntas. São 6 perguntas, de A a F, tá? Então, vocês vão anotar as perguntas e deixar o espaço para vocês responderem, tá? Então, vamos ler a primeira pergunta. A. Qual foi o dia que a lanchonete mais vendeu? B. Qual o total de salgadinhos vendidos na semana? C. Quantos salgadinhos foram vendidos a mais entre quinta-feira e sábado? Quais os dias que está entre quinta e sábado? Ok, vocês vão identificar aí. Qual foi o dia que a lanchonete teve menos pedidos? Quantos a menos com relação à segunda-feira? Aqui são 2 perguntas em uma, vocês entenderam? Vou repetir a D, ó. Qual foi o dia que a lanchonete teve menos pedidos? Identificou? Agora, depois de identificado, você vai fazer uma outra conta, olha só. Quantos a menos com relação à segunda-feira? Entendeu? Você vai pegar o dia que a lanchonete vendeu menos, aliás, teve menos pedido. Depois você vai comparar com a segunda-feira, né? A quantidade. Quanto ela vendeu menos que segunda-feira? Vamos lá. E quais foram os dias de maior movimento delivery na lanchonete? Essa palavra bonitinha aqui, diferente, delivery, é o movimento de entregas, tá, gente? É compra e entrega. Você liga, faz o pedido e alguém vai lá na sua residência entregar. Chama-se delivery. Então, quer saber quais foram os dias de maior movimento e quais foram os dias de menor movimento, ok? Então, tudo certo? Vocês copiam bonitinho. Alguma dúvida? Leiam e releiam quantas vezes forem necessário antes de responder, tá? Não dê respostas impulsivas. O que é respostas impossíveis? Vou chutar. Sem pensar. Não pode, tá? Isso aqui precisa de raciocínio, por isso vocês precisam ter calma, façam devagar, não precisa ter pressa, tá bom? Para vocês terem um resultado legal. Olha só que legal, pessoal. Para a gente exercitar, eu fiz uma tabelinha de uma rotina de estudo, né? Então, eu separei aqui o dia da semana, a matéria e um horário de estudo, tá? Então, você vai pegar e fazer essa tabela no caderno, vai escolher o dia da semana e qual matéria você quer fazer naquele dia, certo? E do lado, por último, você vai colocar o horário de estudo que você prefere, ok? E toda vez que você parar para estudar, leve essa tabelinha a sério, porque isso vai te ajudar a organizar o seu dia e vai te ajudar nos estudos. Você vai ser uma pessoa mais organizada,
ok? Então, você sabe que segunda-feira você tem artes, vou dar o exemplo aqui da nossa tabela, tá? Você tem artes, então, e sabe que o seu horário é às 14. Então, antes das 14, faltando uns 10 minutinhos, você vai lá, você prepara todo o seu material de artes, tá? Deixa preparadinho. Quando for às 14 horas, você inicia o estudo. E só pare quando finalizar, tá bom? Claro que não tem problema você parar se você termina antes das 16 horas, né? Lógico que não. Mas procure aproveitar o máximo quando você estiver no estudo, tá bom? Porque quanto mais você aproveita, melhor você aprende, né? E aprende da forma correta também, né? Porque a gente precisa de concentração para aprender. Então, vamos aproveitar muito bem o nosso tempo, ok? E aí está o desafio da semana. Tá? Vocês vão dar uma pausa aí no vídeo e podem copiar, ou aqui nesse caso, vocês podem copiar sua resposta. Só coloquem lá, desafio da semana. Mas eu acho que vai ser até melhor para vocês raciocinarem se vocês copiarem no caderno e fazer depois. Tá bom? Isso aqui é um desafio, é uma distração, mas é bem legal. Trabalha bem a cognição, né? Então, vamos ver como que a gente está aí no cognitivo. Cognitivo, como que o nosso cérebro está trabalhando, tá? Boa sorte a todos vocês. Um super beijo. Até o nosso próximo vídeo.